Graça e paz da parte de Deus, o Pai, o Criador, o sustentador de todo o universo. Você sabe que Deus, na sua graça comum, Ele deu dons e talentos a todos os homens, sem exceção. Nenhum ser humano na terra pode dizer: Deus não me deu algum tipo de talento, de dom. Muitas pessoas, eu fico triste com isso, muitas pessoas trazem e querem para si tudo que é de Deus, só Ele, só a denominação dele, só a igreja dele. É muita ignorância para o meu gosto. Misericórdia. Eu quero partilhar com você. Não todo bom professor da homilia sabe bem o que eu vou dizer. Não é bom se começar o sermão com uma pergunta. Não é bom. Não é bom. Mas eu quero começar este sermão contrariando uma das regras da homilia, fazendo-lhe uma pergunta. Qual a nossa reação diante da infalível, da transformadora, da bendita, da eterna palavra de Deus? O que nós fazemos após ouvir sobre Deus, ou após ouvir Deus, que seja na sua revelação, que seja em algum sonho que você sabe que foi Deus, Deus usando os seus instrumentos, os seus vasos, na sua palavra. Em qualquer que seja a fonte deste Deus inefável, deste Deus que está em todos e usa a todos, deste Deus que usa animais irracionais, que usa a natureza viva ou a natureza morta, deste Deus que usa aquele e aquela e o que Ele quer para falar com os seus. Evangelho segundo escreveu João 6:41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diante da expressão neotestamentária, cristológica, cristocêntrica, e agora a quitube da sola scripturae, da inerrante palavra de Deus, após o próprio Deus fazer e trazer aos homens uma das revelações mais profundas sobre Ele mesmo. Ele se declara nos seus 7 eu sou. Eu quero partilhar convosco. Eu sou, disse Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Diante desta revelação, os judeus tomaram uma posição, e a posição foi de murmurar. E a palavra murmurar, você sabe, falar entre os dentes, falar para si mesmo. Murmurar, falar entre os dentes, ao pé da letra, falar para si. Se murmura, e às vezes eu posso murmurar, abrindo os lábios, de maneira que ninguém escute humanamente falando, ou eu posso murmurar no coração, diante da revelação
do grande eu sou o pão da vida, eles, ao invés de tomarem uma posição de louvá-lo, de engrandecê-lo, de exaltá-lo, de glorificá-lo, de crer mais, de amá-lo mais, de servi-lo melhor, a posição foi murmuração. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei do Adão, inevitavelmente. Adão, quando ouviu aquela voz, que antes de pecar, lhe soava de uma maneira tão agradável, de uma maneira tão perfeita, que lhe trazia gozo por certo, que lhe trazia alegria, que lhe trazia prazer, que lhe trazia gozo. E aquela voz era uma voz familiar, uma voz que enchia o coração de Adão. E aquela hora da viração do dia era a hora da grande expectativa, de espera, encimentada de esperança, de amor, de alegria e de saber que Deus estava com ele. Mas um certo dia, após pecar, quando a voz ecoou no jardim, ele mesmo disse que ouviu a voz e se escondeu. Ouvir a voz de Deus e tentar se esconder de Deus é inaceitável. Não podemos aceitar. Todo ser humano ama ouvir Deus, o melhor amigo, o Senhor, o Salvador, o Cande Rubicuti, o lírio dos vales, a brilhante estrela da manhã, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, ele, o amado das nações e amado da nossa alma. É amável, é racional, é concebível ouvir Deus, a maior expressão. Mas ele diz: eu ouvir, me escondi, porque eu estava nu. Quando você ouve Deus, qual é a sua atitude? Qual o seu comportamento? O que você faz? Adão se escondeu. Os judeus murmuraram. Mas é lindo isso, não é? Já teve outros que estavam num vale de ossos sequíssimos, mas ouviram Deus, se colocaram de pé, tomaram corpo, nervo, e depois desejaram e quiseram, e o próprio Deus Espírito Santo assoprou nele o espírito de vida, e levantaram-se aqueles que antes de ouvir Deus estavam num vale e eram apenas ossos sequíssimos. Mas após ouvirem Deus e serem cheios do espírito de vida, tornou-se um exército poderoso e numeroso, um exército glorioso. Tomaram a decisão de ouvir Deus, aceitar Deus, querer Deus, desejar Deus, praticar Deus para a sua glória. Mas eu posso ir andando, quer seja no Velho Testamento ou no Novo, mas permita-me por um tempo voltar ao Novo Testamento. O nome dele era Saulo.
era um perseguidor. Ele, Saulo, permitiu na morte de Estevão, arrastava os crentes ruas de Jerusalém e outras cidades próximas. Mas um dia ele ia a Damasco com cartas para arrasar, para matar, para humilhar, para arrastar no seu cavalo de guerra os crentes e exibi-los em praça pública e confiscar os seus bens e levar ao Estado. Ele ouviu Deus. E a voz de Deus era exatamente essa: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E ele disse: quem é o Senhor? A quem eu persigo? Ele ouviu a voz de Deus, chamou-o de Senhor, ficou cego por alguns dias, depois recupera a visão, é cheio do Espírito Santo e passa a ser um vaso, um instrumento de fé inabalável, de garra, vencedor do desânimo, das perseguições, das anguras da vida. Ele venceu tudo com muita garra, com muita determinação e superação. Ele ouviu a voz de Deus, tremeu, mas levantou-se Paulo, que quer dizer pequeno, humilde. Quantas vezes você já não ouviu Deus? Quando você olha para o céu, os céus proclamam Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem. Mas todos veem, quando olha para cima, que os céus proclamam Deus, diz o Salmo 19. E o que você está fazendo com esta revelação de Deus? Romanos, no capítulo 1, ele fala de alguém que tinha o conhecimento de Deus. Tinha o conhecimento de Deus de uma maneira grande, de uma maneira perfeita. Mas ele pega o conhecimento de Deus e não glorifica a Deus com o conhecimento que ele tinha de Deus. É triste isso. Quantas pessoas que têm tanto conhecimento de Deus, mas esquecem de glorificar a Deus com o conhecimento que Deus lhe deu. E ainda fizeram pior. Pastor, tem pior que isso? Tem. Eles mudaram a glória de Deus. Ao invés deles adorarem o Criador, o sustentador, o Rei do universo, ele que criou todas as coisas para si, eles adoraram a criatura e mudaram hábitos que são imutáveis da parte de Deus e tiraram a glória de Deus. Com tanto conhecimento de Deus, em Romanos 1, eles não exaltaram a Deus. O que você está fazendo com aquilo que Deus lhe deu? Com a revelação de Deus. Zaqueu disse: eu desejo a salvação, quando ele viu a revelação de Deus. E ele mudou. Mateus, após ouvir Deus, ele deixou o seu bom emprego e tornou-se um seguidor de Jesus. Maria Madalena deixou tudo, a prostituição e o pecado. O que você está fazendo quando ouve Deus?